Olá, eu sou a Andreia do canal Lolideia e como eu prometi, no vídeo de hoje eu vou fazer o forro dessa bolsa redonda. Mas antes de eu começar, eu queria te convidar para você deixar o seu like no nosso vídeo, que nos ajuda bastante, para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos aprender? Para começarmos o nosso trabalho, você vai precisar de um tecido da sua escolha, esse aqui é um tricoline, uma tesoura, alfinetes, a sua etiqueta, um cursor para a gente colocar no zíper, no fechecler. Nesse caso, eu uso um fechecler, um zíper que eu compro no metro, tá? A gente vai cortar de acordo com a medida, linha, agulha, e eu uso a máquina de costura. Se você não tiver máquina de costura, você pode fazer à mão, dá mais trabalho, mas é uma opção. Então agora a gente começa o nosso passo a passo. Pra gente cortar o forro, o ideal que eu recomendo no caso dessa bolsa redonda é que a gente faça no tecido um círculo em volta da bolsa, tá? E a gente aumente uns 2 centímetros. Por quê? Porque como a gente tem essa altura da lateral da bolsa, então eu preciso ter uma quantidade de pano maior. Então, eu faço no olho, tá, gente? Mas quem tem um pouco mais de dificuldade, marca primeiro. Tem um lápis próprio, né? Que é esse lápis que parece ele tem uma ponta de cera. Então, a gente marca toda a circunferência da bolsa, tira e aumenta um pouco. Então, aqui eu tô fazendo um aumento do redondo aqui da bolsa, certo? Se você tiver dificuldade em fazer isso, eu te sugiro pegar uma linha, por exemplo, você coloca a linha, um barbante aqui no meio, amarra, né, no lápis e faz a medida do círculo. Bom, então aqui eu tenho uma medida do círculo e eu vou cortar 2 vezes, tá certo? Porque são as 2 metades. Uma outra forma da gente medir também, fazer o forro, o fundo, né, o tecido, é a gente medir aqui da metade, passando pelo centro, vem para outra metade. Aqui no caso deu 28, tá? Eu vou fazer a medida com 27, porque ela dá justo aqui na dobrinha. Então, você pega esses 27, coloca no tecido, né? Marca a metade, que é 13,5, e aí você vai rodando e faz a marquinha aqui. Aí você mantém aqui no 13,5, roda um pouquinho, faz uma nova marcação. E aí você vai fazendo marcações e depois você junta os pontos, como aqueles desenhos de criança, tá certo? Essa é uma opção para quem tem mais dificuldade. Bom, aqui tenho as 2 metades cortadas, então, e a gente parte para cortar o zíper. Como é que eu vou calcular o tamanho do zíper? Eu pego aqui da minha bolsa, né, essa extremidade, vou medir da ponta dela, onde tá a argola, até o outro lado, e deu 28 centímetros, tá? Então, eu sempre corto o zíper 4 centímetros a mais. Então, eu vou cortar no 32. Por quê que eu corto a mais? Para ele embutir, pra gente conseguir embutir. Então, eu venho aqui no meu zíper de metro e meço 32 centímetros e corto. Aqui, ó, 32 centímetros, pouquinho a mais, não tem problema. E corto aqui, tá certo? A gente precisa lembrar que essa pontinha do zíper, ela precisa ser
cauterizada também. Então, a gente passa um foguinho aqui só para não desmanchar. Da mesma forma, o que vai ficar no rolo, que eu vou guardar, eu também passo pouca coisa, só para ele não desmanchar, tá certo? Agora que eu fiz isso, eu vou então, lembram que a gente precisa de um cursor. O cursor, ele é da cor, né, da argola, tá? A gente precisa combinar. E aí, agora a gente vai montar todas essas partes. Então, como que funciona? Essa parte de bolinha é a parte que vai ficar para dentro da minha bolsa, ok? Então, essa metade, elas vão ficar assim, ó. É uma virada para outra, certo? O tecido fica um virado para dentro do outro. Antes da gente colocar prender aqui com alfinete de cabeça, eu vou ensinar vocês a colocar o cursor no zíper. É bem simples. Tem várias formas de fazer. Na verdade, tem gente que gosta de abrir o zíper todo, costura uma metade, costura a outra metade, depois junta. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de deixar o zíper unido, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o zíper, vou dar uma puxadinha para abrir um pouco. Eu abri aqui um pouco. Com a tesoura, eu vou dar um pique. Gente, é pique mesmo, olha. É bem pouquinho. É meio centímetro. Esse pique que eu dei, eu tirei um pouco. Eu vou tirar esse pedaço do zíper que eu dei o pique. Então, tirei. Esse pedacinho eu jogo fora. Fiquei com o zíper cortado, com esse pedacinho aqui faltando. É aqui onde eu vou encaixar o cursor. Observa que o cursor, ele tem uma partezinha que é lisa do lado de cá, e aqui na frente ele tem como se fosse uma ponta. Então, eu vou colocar essa ponta para dentro, vou passar ela aqui na parte que eu não cortei. Aqui, gente, é treino, tá? Pronto, passei um pouquinho. Agora, com esse pedaço que eu cortei, eu vou encaixar aqui dentro. Encaixei. Seguro aqui embaixo e puxo. Olha, o cursor encaixou. Pode acontecer de você encaixar ele torto. Aqui vai aparecer torto. Você tira e faz outra vez. Então, a gente vai deixar o cursor aqui no meio, sem mexer nele por enquanto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, eu vou pegar meus alfinetes e vou marcar o zíper desta maneira. Eu vou colocar ele com essa parte, com o cursor para cima e ficando na frente do tecido, da parte que vai para dentro do tecido. Então, eu venho aqui, marco com o alfinete, venho mais para frente, marco com o alfinete, venho mais para frente, marco com o alfinete. Pronto. Então, aqui eu marquei, eu vou tirar essa metade, eu marquei uma das metades, coloquei o zíper aqui, né, preso dessa forma, vocês estão vendo que ele fica em pé. Por quê? Porque essa parte é a que vai para fora e aqui é a parte de dentro. Depois eu vou costurar esse outro lado e eu vou formar uma bolsinha. Então, aqui, gente, o que você vai fazer? Se você tem máquina de costura, é a hora de você passar uma costura bem rente aqui. Se você não tem máquina de costura, você vai precisar fazer isso à mão. Eu vou passar na minha máquina de costura e já volto. Bom, já passei essa parte na máquina, tá?
Essa metade aqui já tá na máquina. E agora, eu vou fazer o mesmo trabalho do outro lado. Então, a gente põe a parte de dentro, né? Frente com frente. E vem aqui, iniciando sempre aqui no meio. E vai colocando o alfinete. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai alfinetar. E depois que alfinetar, leva para a máquina e costura essa metade aqui. Se não tiver máquina, infelizmente tem que ser à mão. Quem tiver usando máquina, é importante, gente, um truquezinho na costura, que é fazer o retrocesso no início e no final. O que é o retrocesso? É quando você vai com a máquina e volta, né? Você faz esse vai e volta, para ela dar uma costura mais firme aqui na ponta, para ela não soltar. Depois a gente vai ver como que a gente vai fazer, porque se a gente deixar essa parte aqui frouxa, obviamente que o zíper vai passar, mas isso eu vou ensinar daqui a pouquinho. Então, vou costurar e já volto. Muito bem, costurei então dos dois lados do forro, né? Lembrando que ele tá assim, porque essa parte é a parte de dentro, né? Essa aqui é a parte que vai ficar escondida. Então, ele tá costurado o zíper aqui no meio. O importante nesse momento é a gente fazer um pequeno teste de inserir o forro aqui dentro e ter mais ou menos, fazer assim, colocar aqui um pouquinho pra gente ter uma noção se tá bom, se não tá, né? Fazer uma espécie de teste. Então, aqui, ó, tá certinho, deu no tamanho, né? O zíper, ele tá maior. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar, já que tá tudo certinho, a gente vai fechar a costura aqui. Pode ser na máquina, né? Se você não tiver a máquina, você vai fazer à mão. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o zíper e vai fazer essa apertadinha aqui. Então, quando você for costurar, você vai, tá vendo que eu apertei? Você vai fazer a costura pegando essa parte do zíper. E aí tem uma dica que eu dou, que na verdade é um segredinho que eu faço, para deixar isso mais, vamos dizer assim, mais forte. O que que eu faço? Eu pego um pedaço do tecido, olha, eu corto um pedaço de tecido, tá? Dobro ele, assim, dobro ao meio. E na hora que eu vou costurar na máquina, eu costuro assim, passando ele por aqui. Então, eu costuro aqui, ó, pegando dos dois lados, né? Juntando, vamos de novo, olha, aqui tá aberto. Eu junto, né, metade do zíper com metade do zíper, corto um pedacinho de tecido, dobro, a parte que eu dobrei eu ponho pra cima e fecho aqui. Então, agora eu vou fazer a costura desse lado, fazer retrocesso aqui, costurar todo o fundo da bolsa. E quando chegar do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou juntar a parte aqui do zíper, pegar um pedacinho que sobrou, vou colocar assim e vou costurar aqui, vou fazer o retrocesso aqui também. Porque isso aqui é o que impede o zíper de sair, o cursor de sair do zíper. Então, quando eu coloco esse fechamento aqui, isso é uma trava. O zíper, ele pode andar o tanto que ele quiser. Quando chegar aqui, ele não vai conseguir passar. Então, o cursor não vai sair do zíper, tá certo? Então, esse é o segredo que a gente vai utilizar para deixar o zíper bem firme. Então, repetindo, faço uma costura, faço um retrocesso aqui, pegando esse pedacinho de tecido, dou toda a volta. Quando chegar do lado de cá, a mesma coisa. Vou costurar com esse pedacinho de tecido aqui e dou o retrocesso. Eu vou fazer isso na máquina e já volto com vocês. Olha, costurei na máquina, de um lado, do outro, pegando toda a parte de baixo, né?
E aqui você pode, se quiser, cortar esse excesso de tecido que ficou de um lado, aqui desse nem ficou excesso, tá? Então, costurei do outro lado também com esse paninho pra gente não ter problema com o zíper. Então, agora, se o cursor vier pra cá, ele para aqui. Se ele vier pro lado de cá, ele para aqui. Então, a gente tem segurança no nosso trabalho. Bom, como eu sou bastante perfeccionista, eu vou tirar uma rebarba aqui com a tesoura, deixar ele bem certinho e depois eu vou passar para costura na bolsa. Então, dá 2 minutinhos que eu já volto. Já cortei, já tá meu forro bem arrumadinho, agora eu vou colocar ele na bolsa. Gente, não é fácil, assim, não é que não é fácil, é trabalhoso, é demorado a gente fazer esse processo que vem agora. Muita gente desiste, mas eu vou te convidar a não desistir. Por quê? Porque uma bolsa com forro, ela tem um valor agregado muito maior do que uma sem forro. Além disso, uma bolsa com forro valoriza mais. Você pode cobrar mais por ela do que uma bolsa sem forro. E nesse caso dessa bolsa especificamente, se a gente não colocar forro, foi o que eu falei no passo a passo. Ela vai ficar desbocada e as coisas vão cair daqui de dentro. Então, vamos ter paciência, né? Muita paciência para a gente colocar o forro agora. Bem, então, como que a gente faz? A gente vem, coloca o forro aqui dentro, tá? E vocês estão observando que existe uma costura aqui, que é a costura que eu uni o forro com o zíper. Então, a gente vai colocando aqui dentro e pega mais ou menos aqui no meio e pode usar uns prendedores como esse aqui que eu tenho, olha. A gente prende aqui, tá? E aí, eu venho mais pra cá, coloco o forro aqui pra dentro. Opa! Desculpa. Bati aqui, gente, desculpa. Coloco outro prendedor aqui, certo? Vou fazer o mesmo do lado de cá. Olha, como é que tá errado, tá vendo que a pontinha não vai esconder? Então, eu tenho que soltar, arredar esse aqui pra lá, chegar isso pra lá. Outra vez, colocar aqui. Olha o exercício de paciência, minha gente. Aqui, ó, colocar aqui. Vim pra cá. Por isso que colocar forro leva tempo, né? Olha, aqui parece que tá certo, né? Os cantinhos estão certos. Então, esse aqui vai ser o meu guia. Eu vou começar do lado de cá, então. Se do lado de cá tiver certo, obviamente que do lado de cá também vai estar certo. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma linha que eu costurei aqui, tá? Que no meu caso, ela tá na máquina. Deixa eu puxar ela aqui, ó. Eu vou pegar essa mesma linha, vou cortar um tamanho grande e vou colocar numa agulha, porque o trabalho agora é a mão. Então, vou ali fazer isso e já volto. Já coloquei a linha na agulha. Agora, o que que eu faço? Aqui, ó, nessa parte que tá da costura pra trás, eu vou passar aqui a agulha, vou prender, passar aqui por dentro do nozinho que eu fiz, pra prender a linha no zíper, tá? Então, olha aqui, a linha tá presa aqui no zíper. Agora, o que que eu faço? Estão vendo onde tá a costura? Então, eu pego um desses pontinhos da costura e levo a agulha lá pra dentro. O importante é que na hora que a agulha sair aqui, ela saia bem rente, mas o mais rente possível ao tecido. Ela vai sair no zíper, mas o mais rente possível ao tecido. Então, eu vou puxar.
Puxei, certo? Agora eu venho com a agulha pro lado de lá, só que agora eu vou costurar na bolsa. Então, gente, vocês estão vendo que a agulha tá saindo aqui? Por isso que eu, não sei se eu falei, né? Talvez eu não tenha falado. Essa linha que eu tô usando, ela tem que ser o mais parecida possível com a cor da bolsa, para não aparecer a costura. A linha saiu bem aqui. Então, o que que eu faço? Do ladinho de onde a linha saiu, eu volto lá para dentro e vou sair com a agulha bem rente, aqui ó, bem rente entre o forro, né, e o zíper. Puxo pra cá. Tomando sempre cuidado para a linha não embolar. E dou uma puxadinha. Então, olha, eu já fiz um ponto, já passei para um lado e passei para o outro. Agora, eu venho aqui, onde saiu a linha, onde a linha saiu, coloco a agulha um pouquinho pertinho, venho com ela pro lado de cá outra vez. A agulha saiu pro lado de cá. Puxo, dou uma puxadinha. E onde a agulha aqui saiu, bem pertinho, eu torno a inserir e a jogar ela aqui pra dentro, bem na base do zíper. E vou fazendo isso, minha gente. É um exercício de paciência, tá? Então, senta lá, põe uma musiquinha calma e vamos costurar. Então, vou colocar a agulha aqui pertinho, jogo ela aqui para trás, ó. Puxo a linha, sempre tomando cuidado para ver se a linha não enganchou do outro lado e torno a passar. Vocês estão vendo que eu tô com a agulha torta? Porque se eu passar a agulha reta, eu não vou sair do lugar. Então, eu tô pondo ela meio torta para ela caminhar um pouquinho para frente. Aqui, ó, saí com a agulha bem rente ao tecido. Puxo a linha, tomando cuidado para ela não embolar, que a pior coisa que tem é quando a linha embola. Ok? Ando mais um pouquinho, ó, na diagonal. Ponho a linha a agulha na diagonal. Então, insiro aqui, venho aqui para diagonal. Sugiro a vocês que, ó, olha onde a agulha saiu. Se ela ficar aqui, ela vai aparecer. Então, eu vou mexer a agulha de tal forma que ela... Deixa eu tentar mostrar para vocês. Ao invés dela sair aqui, onde ela saiu, ela saia aqui dentro desse ponto, tá? Então, volto com a agulha um pouquinho, mexo, e ela saiu aqui. Puxo, tomando cuidado para essa linha não enganchar. E agora, coloco a agulha na outra diagonal e venho aqui, ó. Bem aqui na base, ó, tá certo? Bem na base. Puxo. E agora, minha gente, é só continuar. Então, dessa forma aqui, ó, o zíper tá preso, certo? E aí, eu vou continuar fazendo esse trabalho bem detalhado, né? Bem cuidadoso até o final. Quando eu chegar aqui, eu vou parar e vou fazer o mesmo trabalho do outro lado. Só que o que eu vou ter que observar? Que na hora que eu for costurar esse lado de cá, o zíper não fique torto. Então, eu vou passar a costura aqui, tá? A linha desse lado todo e vou voltar para vocês verem. Então, vamos lá, mais um pouquinho, ó. Posso tirar esse grampo daqui. Ó, a linha saiu aqui. Então, vamos de novo. Ponho a agulha torta para ela caminhar um pouco. Venho com ela pro lado de cá. Ó, ela saindo aqui. Puxo,
com amor, cuidado, carinho, dou uma apertadinha e vou outra vez para frente. Também a agulha torta, né? Para ela poder caminhar. Que, ó, saiu bem rente ao tecido. Puxo novamente. E assim eu vou até o final e já volto com vocês. Cheguei então aqui ao final. Eu passei a linha para dentro, cortei, né, da agulha. E com o que sobrou agora, com esses 2 pedaços de linha, eu vou fazer nozinhos para segurar a linha aqui na bolsa. Então, dei um nozinho aqui dentro, outro nozinho, sem apertar muito para não arrebentar a linha. Outro nozinho e pronto. Agora, eu vou cortar esse pedaço de linha em excesso que eu tenho aqui, certo? Então, ajeita. Olha, a metade de cá já tá costurada. Agora, a gente vai costurar a metade de cá, que é a que tá faltando. Então, o que que eu tenho que tomar muito cuidado nessa hora? Eu tenho que tomar cuidado para que o zíper não fique torto. Então, eu fecho, vejo aqui onde que ele vai ficar. Olha que bonito, gente, né? Vai ficar assim. E aí, eu começo a marcar, então, os lugares, tá bom? Para quem é iniciante, tem mais dificuldade com a costura, eu sugiro, vocês estão vendo que aqui dentro, olha, tá? A parte do forro que tem aquele pedacinho de tecido que a gente costurou. Eu sugiro a você que é iniciante colocar cola aqui nesse tecido e colar essa parte na bolsa, porque aí te dá uma maior firmeza. Então, você cola essa parte aqui dentro, tá? Se você for iniciante, eu te sugiro fazer isso. Então, agora a gente vai fazer aquele mesmo processo. Pegar essas presilhas e prender do lado de cá, tomando cuidado sempre para não arredar, para não mover o zíper do lugar do outro lado, né? Para não tirar ele dessa sequência, ok? Aí é a mesma coisa, a gente vai colocar a linha na agulha e vai costurar, então, esse outro lado de cá. Olha lá o forro, certinho? Então, eu vou fazer esse trabalho e volto. Então, terminei de fazer a costura. Aqui nas pontinhas por dentro, eu finalizei com cola, como eu tinha falado com vocês, que eu tinha dado a sugestão de colocar um pinguinho de cola aqui para segurar, tá? Para reforçar. Tá aqui o zíper colocado. Olha, ele tem que fluir sem nenhum problema. Então, dessa forma, significa que a gente costurou certinho, né? Um lado batendo com o outro. E tá aqui, então, o nosso forro. Agora, para finalizar, né? No meu caso, eu tenho a etiqueta que eu coloco aqui dentro, colada também com cola universal. Então, é isso, gente. Tá aqui a nossa bolsa. Tem o passo a passo dessa bolsa redonda no meu canal. E agora vocês estão aprendendo a fazer o passo a passo desse forro. Só queria falar com vocês, de lembrá-las que, embora seja trabalhoso, né, e delicado, é um trabalho que demora, vale a pena, porque olha, uma bolsa com forro é outra coisa. As coisas não caem daqui de dentro, a bolsa fica firme, ela tem um acabamento melhor, é uma qualidade melhor do seu produto, tá bom? Então, eu queria agradecer a você que ficou até aqui comigo, que me acompanhou nesse vídeo, desejar que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seu trabalho. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos.
Um beijo e até a próxima!